Bom, eu só vou ler um parágrafo do meu livro para ilustrar esse sarau aqui, entendeu? Só um parágrafo. E assim, para quem quer ler o livro vai ter spoiler, né? Que é da parte final do livro, assim. Vamos ver epílogo aqui, entendeu? O meu livro, que é o primeiro livro, a Abdução, o Dossiê Alienígena, né? Então vamos lá. A sensação de estar no útero biomaterno correspondia ao maior gozo físico e psíquico clarivinógeno que um ente de escala evolutiva e quântica como Billy poderia experimentar, pelo menos ao decorrer de certo horizonte. Ultrapassado determinado ponto impossível de se estabelecer seu exato momento inicial, somente que depois de iniciado parecia que jamais seria finalizado, se, até então, ainda havia algum resquício da noção de tempo, ela não existia mais. Não mais começo nem fim. Não havia mais começo nem fim, somente aquilo. A percepção de se estar aonde não é para se estar. A ausência de todos os sentidos seguidas do estímulo total de cada senso até que a única sensação restante fosse a mais intensa e ofuscador que se poderia sentir, como se juntassem cada trilímetro de um infinito circuito de nervos estimulados do mínimo ao máximo, ininterrupta e seguidamente. A agonia da audição exposta à mais estrondosa onda sonora que fazia cegar a visão e interromper os demais sentidos até se tornar pura dor. O paladar e olfato aguçados pela mais forte pimenta ou fétido odor convertidos num único tato que se poderia sentir, que fazia machucar tudo simultaneamente a intercalados intervalos, quando predominava a sensação de sufoco, de afogamento, se não pela água, pela ausência do ar. Não havia mais oxigênio ali. Era impossível superar aquela que era a maior tortura sob a qual já havia se submetido. Mas Billy conseguiu se ajustar à falta de ar e outras referências perceptivas. Todavia, foi quando o pior parecia ter passado que, de fato, tudo começou. Ficava evidente que tudo o que viveu e aprendeu desde o momento em que cruzou de dimensão junto de sua família não era nada além de um teste, um estágio preparatório para aquilo que, então, enfim se iniciava, um pesadelo que não se poderia descrever como tal, pois era tão ou mais palpável e doloroso que a própria realidade. Nem se dizer eterno ou sem fim, pois aquilo era o próprio fim, algo que somente Billy poderia narrar pelas próprias sinapses. Era a morte depois da morte. Estava morto desde o início e não tinha ciência antes daquilo se revelar. Aquilo era o plano da morte, pior que a morte, o inferno. Que útero, que nada, haviam-me conectado a uma matriz cibernética sem que soubesse, que me ludibriaram em voluntariar, um plano sem regras, sem gravidade ou sua respectiva percepção, aonde o único bem que parecia existir restava em um vestígio de minha própria imagem que somente eu imaginava ainda persistir, já que não havia ali qualquer superfície por onde pudesse mirar meu reflexo. Ainda assim, embora sequer houvesse luz incidindo sobre mim, captei do vazio a silhueta de um frágil hominídeo que me encarou com singela expressão de tristeza, com um semblante apreensível, como se estivesse com medo de que eu fosse lhe fazer algum mal, de que antes que eu pudesse antecipar qualquer intenção malévola de sua parte, voltou-se contra mim e me atacou como se fosse o mais feroz e violento predador selvagem encurralado por outro predador, covardemente me agredindo de todas as maneiras possíveis,
para o tipo de animal que representava, iniciando com punhos e dentes, em seguida portando todo tipo de armamento, fosse um simples porrete, uma metralhadora automática, uma bomba explodindo junto do que de mim restava. E eu senti cada golpe, sofri a dor de cada tiro, cada explosão, implorei para que aquilo parasse, me deixei entregar para o que quer que fosse que quisessem fazer comigo, concordei com tudo que me disseram, se tentei reagir foi por simples reflexo, peço desculpas, eu estava entregue. Assim humilhado, sem reação visível ou captável, chorei e solucei, era o que restava, pois sequer existia alternativa para pôr fim ou fugir daquele castigo. Fato era o que realmente se passava. Estava expiando meus pecados naquele purgatório. Seguindo meu algoz hominídeo, logo veio um exército infindável de hominídeos avançando contra mim em uma planície polidimensional, carregando e guerreando com a mais ampla parafernália bélica que podiam dispor no intuito de me atacar. Mísseis, morteiros, bombas de todos os tipos e quilates, armas de fogo, químicas ou nucleares e até a laser miraram a mim como único alvo, todos querendo me linchar, buscando me exterminar como se eu fosse o capeta, o Judas, o mal a ser combatido. Não havia como me desvencilhar. Me submeti ao estupro de minha existência pela minha própria figura. E não foi somente ela, vieram mais, vieram todos os tipos de bestas e pragas. Logo a face do oponente não era mais a minha somente. Aqueles que eram meus amigos, que um dia estiveram ao meu lado, justamente eles, meus antigos companheiros, foram os que se tornaram meus antagonistas, que se aliaram com os meus inimigos. Meu melhor amigo da escola ou da vila comandava as tropas da turma ou da rua de cima. Meus primos e parentes mais queridos eram os primogênitos a plantar a bomba ou acender o rastilho de pólvora a me detonar. Logo esse rastro de ódio ganhava amplitude e não poupava nem minha própria família. Júlia, Sandy e Pluto partiram para cima de mim com doídas sinapses e mordidas, e, após sofrer um bombardeio aéreo, num rompante meu pai apareceu pilotando um caça, depois vários, em voo rasante querendo me abauroar, tornando-se ele, Bob, meu próprio genitor, quem eu tanto tinha implorado para poupar-lhe a vida, o protagonista maior daquele caos surrealista. Sempre ele, o primeiro a desferir a punhalada, a puxar o gatilho, a bronquear contra a minha mísera existência. Junto dele vieram todos os que antes foram seus inimigos, marchando e ostentando seus estandartes e bradando gritos de guerra contra a minha pessoa. Os símbolos da força e da opressão voltados contra mim com toda a sua violência e falta de piedade. Do mais inexpressivo coronel sertanejo ao mais temível tirano, estavam todos lá, de Vargas a Hitler, Custer a Baby Doc. Não faltou nenhum que não me lembrasse. Entre seus soldados e majores, meu pai era o constante anti-herói que se destacava naquela campanha em que todos os que eu algum dia conheci se faziam presentes, me vexando com suas faces preenchidas de ódio, olhos arregalados e lábios ríspidos, proferindo as mais impensáveis ofensas e impropérios que jamais imaginava serem capazes de expressar. Lalo, um professor de matemática pelo qual um dia nutri certo desprezo, que pegava no meu pé na quarta série e me deixou de segunda época, foi uma figura que destacadamente se fez servil no objetivo de me exterminar junto de outros tutores, treinadores, senseis ou qualquer um dia que crie ser meu mestre. Entre esses inesperados traidores, o inimigo mais feroz traduziu-se na figura de minha irmã Sandy, surgindo com um pênis na mão como se empunhasse uma afiada espada selvagem, escorada por um exército de clones seus
buscando me picar em pedaços, me furar e esquartejar. Um largo horizonte de puro pavor que defenestrou em um dos auges dessa pesarosa e interminável loucura. Alternavam-se os inimigos, variava a intensidade da dor de seus ataques, o terror e as mais plurais sensações de medo e ameaças visíveis ou invisíveis, a fome, a sede, as náuseas, a infindável enxaqueca e o contínuo mal-estar embalavam o pouco que subsistia do espírito em sua infelicidade por estar vivo. Todas as pragas se faziam manifestas, infectando, adoecendo, convalescendo o já batido inimigo, me sugando a energia, fazendo do desejo pela morte dentro da morte um prêmio pelo cessar daquele castigo, mas ela parecia teimar e não se seguir. E as baratas, sim, elas também tinham de vir, juntas aos mais repugnantes e asquerosos seres para amplificar a dor e o pavor, aranhas, escorpiões, vespas e lacraias entrando pelas entranhas sem que pudesse detê-las, sentindo seu peso se aglomerando à minha volta, o fétido sabor inebriante de sua presença dentro do nariz, uma aflição incontrolável que te emascula diante da contínua sensação rastejante dando forma dentro do corpo, tendo como alternativa a única submissão perante tal degradante situação, como se fosse possível viver recheado e envolto aquele pesado emaranhado de insetos e bactérias. Foi quando me dei conta de que se eu conseguia suportar aquele holocausto pestilente, poderia me adaptar a tudo. Se me rebaixei a tal nível de degradação e ainda estava vivo, era porque eu jamais morreria. Sendo assim, eu poderia e deveria lutar contra essas forças. Se era possível resistir perante aquele suplício, igualmente seria vertê-lo contra si mesmo, virar o feitiço contra o feiticeiro, fazer daquela ação a reação. Afinal de contas, eu também possuía minha própria cavalaria armada. De mim, incessantemente se replicava um pelotão incontável de bilis paradimensionais que podiam lutar ao meu lado, que podiam multiplicar sua inteligência na imaginação dos artefatos capazes de me livrar daquele mal. Eu tinha o conhecimento sobre as forças quânticas que compunham o universo, podia manipulá-las no intuito de abrir caminho dali. Com a energia eu era imbatível e o poder da rapidez estava em meu coração. Ultrapassava o horizonte para se romper todas as barreiras e enfrentar aquelas feras. Nem trovões nem sprites mudariam meus passos. No contínuo eu era um guerreiro mental e ninguém conseguiria me deter. Munido dessa vontade irrefreável, liderei minha própria força paradimensional no mais astuto plano estratégico que pôs abaixo todos os inimigos que a mim declararam guerra. Por outro incomensurável horizonte batalhei com as mais variadas ameaças, enfrentei todo tipo de cilada passível de me emboscar, superei o pesar por pisar em cima de todos que me haviam traído, coisas que jamais faria, fui obrigado a fazer. Encarei todos os traumas e temores para abdicar da compaixão e assassinar cada um de meus antigos entes queridos, meus repressores, até que sob a visão de meu pai caindo como o rei perante o checkmate, cheguei à tão sonhada vitória. Mas foi justamente quando venci que acabei descobrindo que não existia vitória, não havia glória naquela conquista. Aquele era apenas um novo reinício, a volta ao marco zero. A luta continuava, o calvário persistia, aquilo nunca acabava. Para cada inimigo que eu subjugava, inéditos oponentes surgiam dando continuidade à briga. Zumbis, alienígenas e variados entes de múltiplas e horripilantes faces e facetas do mal deram as caras para bater. Em dado momento, o diabo em pessoa apareceu com seu tridente para me espetar e queimar, para me obrigar a mergulhar na lava incandescente.
de um velho caderno de desenhos da minha infância, um miscigenado contingente de monstros ganhou a vida para se somar àquele angustiante conflito. Com os meus exércitos e mirabolantes armas que desenvolvi, os combati até o fim. Mas que fim? Aquilo não tinha fim. Como dimensões rompendo, replicando-se ao longo dos horizontes, cada combate vencido se vertiu em 2 novos combates. Quando parecia que o medo tinha passado, ele te surpreendia e humilhava com toda a sua malícia. Mas se não havia fim, talvez existisse um começo, o ponto em que tudo aquilo havia se iniciado, a fonte de todo aquele terror. Foi então que me deparei com uma visão tão irreal que mais se parecia com um videogame. Embora não existisse script de inteligência artificial capaz de simular ou emular o cenário que se estendia à minha frente. Quando me vi junto de meu exército no topo de uma colina, observando um galáctico vale por sobre onde flutuavam monstros tão vultuosos quanto os astros do firmamento, cada qual gravitando hordas e mais hordas de soldados, formando longos rastros como se fossem caudas de cometas com trilhões e mais trilhões de inimigos que rumavam ao meu encontro, formando uma trilha satânica que parecia surgir do infinito, possivelmente oriunda de algum portal ou buraco negro conectado a outro plano dimensional ou algum tenebroso inferno que nem Dante poderia conceber. Bastava seguir aquele rastro de aberrações que talvez encontrasse a luz no fim do labirinto. Horizonte em que todas as algias de Júlia ou Diana se converteram na motriz que me fez avançar vale adentro para mais uma longa e inacabável batalha. Em tal instante, ciente de que não restava mais qualquer força ou monstro que pudesse me parar, e se a única opção viável era lutar, eu lutaria até que minha vitória fosse definitiva ou guerrearia pela eternidade. A guerra perdurou à perpetuidade. Os inimigos não cessavam, não davam trégua, não havia horizonte de descanso ou suspiro. Quanto mais avançava pelo fluxo contínuo de oponentes, mais eles ganhavam em volume e poder. Logo travávamos um embate em nível galáctico, no qual estrelas eram como bolas de canhão ou boliche com as quais eu abria caminho em meio à corja inimiga. Aquela era uma guerra nanodimensional, resíduo virtual, cujo palco era a minha própria mente. Uma óbvia constatação que rapidamente me fez triunfar naquele campo marcial. O meu cérebro, meu novo cérebro, provia a capacidade para cerrar a porta do inferno daquela subsistência. Finalmente eu tinha encontrado a fonte de todo aquele terror, a fábrica de monstros intermitentemente criados para me ferir e molestar. Postada à minha frente como uma fortaleza em miniatura, disseminando a maldade e a crueldade, lá estava o meu maldito baú, o autêntico repositório renegativista de minha psique, a anarquia do meu inconsciente tornada livre, subdiretório oculto em que eu já acreditava ter selado tudo de ruim ali escondido. Alguém havia inadvertidamente aberto sua tampa e o baú havia se transformado em uma espécie de caixa de Pandora, libertando todo o sofrimento outrora ali aprisionado. Pior era saber que fui eu mesmo o idiota quem abriu aquela caixa amaldiçoada. Como, quando, onde ou por que sequer importava mais. Somente que era necessário destruí-la de uma vez por todas. Era preciso desespacializar clusterigenamente aquele baú em horizonte imperativo. Com toda a inércia do totiverso, eu me voltei contra meu baú no intuito de varrê-lo do nó da existência, fazendo com que explodisse em uma reação de bang-bang capaz de
redefinir o completo habitat circundante, de forma que fosse a esperança a primeira a morrer. Mas, apesar do furor de meu ataque, ele permaneceu intacto, mais uma vez me assobrando a consciência. E se toda a minha violência não foi capaz de destruir o perverso baú, inversamente me vali de minha inocente sagacidade para simplesmente fechar e trancar sua tampa e, instantaneamente, sob um forte zunido, observar ele volatizar-se de minha mente mais que absolutamente. Afinal, eu tinha encontrado o começo de tudo, o prelúdio de minha existência quântica. O parágrafo ainda não terminou, mas vamos ficar por aqui, né?